Como responder às testemunhas de Jeová? Respostas básicas. 1. É preciso quebrar o raciocínio padrão de resposta das TJs. Eles estão acostumados a terem respostas de forma já padronizada. A mente deles trabalha como um círculo e precisamos quebrar este círculo. E isso faremos quando conseguirmos dar uma resposta diferente do esperado. E eles ficarão sem raciocínio. Por exemplo, certa vez enquanto eu conversava com um TJ, ele me apresentou uma passagem a qual falava que os justos herdarão a terra. Salmos 37, versículo 29. Eu lhe fiz uma pergunta. Então, ninguém vai para o céu? Visto que aí diz que os justos vão herdar a terra. Depois desta pergunta, o TJ ficou sem respostas. Consegui quebrar uma linha de raciocínio que ele tinha, e ele mesmo certamente chegou a concluir que, de certa forma, eu estava certo. Mas ele, não querendo ser envergonhado, pegou logo o livro, Raciocínios à Base das Escrituras, e tentou localizar ali alguma resposta, mas como não achou, recorreu ao estudo que há na Bíblia deles, e quase foi procurar os 144.000 no livro de Reis. Tudo isso devido a uma pergunta que quebrou aquele círculo, o qual ele foi inflamado, e nós devemos quebrar. 2. Sempre que lhes fazemos perguntas, eles sempre se recorrem aos livros da Sociedade Torre de Vigia para dar-nos respostas. Eles não recorrem à Bíblia, mas às literaturas deles. Precisamos apresentar argumentos os quais eles não poderão encontrar respostas nestas literaturas. Assim eles recorrerão à Bíblia. E quando assim fizerem, conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. João 8:32. Sim, as TJ não têm o costume de ler a Bíblia. No máximo, eles leem várias citações já selecionadas. Ainda assim, porque estarão lendo as literaturas da Sociedade Torre de Vigia e procurarão na Bíblia. Mas nunca leem a Bíblia sem estarem lendo a uma revista ou livro da organização. Então precisamos fazer com que eles leiam a Bíblia. 3. Conhecer os argumentos que eles usam. Eles trabalham com respostas já padronizadas, como robôs. Por isso, quando quebramos este raciocínio, eles vão recorrer à Bíblia. Mas para isso devemos conhecer os argumentos deles, bem como as respostas às quais eles esperam receber, para que assim, quebrando o raciocínio padrão deles, possamos ter livre acesso para lhes mostrar o que a Bíblia realmente ensina. É isso que veremos agora. Iremos analisar os argumentos deles e apresentar argumentos bíblicos para quebrar o raciocínio robotizado no qual estão escravizados. Primeiro, divindade de Jesus. As TJ possivelmente apresentarão as seguintes citações para tentar provar que Jesus não seria Deus. João capítulo 14, versículo 28. Ouvistes o que eu vos disse, vou e venho para vós. Se me amasseis, certamente exultaríeis por ter dito, vou para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Na ocasião em que Jesus disse isso, ele estava ainda como homem, logo não poderia ser mesmo como o Pai. Porém, hoje ele não é mais menor que o Pai. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo o nome. Filipenses capítulo 2, versículo 9. Usam também algumas citações as quais dizem que Jesus foi enviado pelo Pai,
e usam o seguinte argumento: qual é maior, o enviado ou quem lhe envia? Este raciocínio não é coerente. Se fosse, Jesus seria maior que o poder ativo de Jeová, visto que este foi enviado por Jesus. João capítulo 16, versículo 7. Ora, será que Jesus, uma criatura segundo as TJ, seria maior que o Espírito Santo, a força ativa de Jeová segundo as TJ? Será que uma criatura seria maior que o poder ativo de Jeová? O fato de Jesus ter sido enviado pelo Pai não indica que ele era menor que o Pai. Os discípulos certa vez enviaram Pedro e João para Samaria. Atos capítulo 8, versículo 14. Seriam Pedro e João menores que os outros discípulos? Paulo e Silas também foram enviados. Atos capítulo 17, versículo 10. Raciocinemos novamente. Seria Jesus uma criatura ao ver das TJ, maior que o poder ativo de Jeová? Certamente que não. Mas Jesus enviou o Espírito Santo e nem por isso ele é superior ao Espírito de Deus. Nem tampouco o Pai é maior que ele pelo fato de ele ter sido enviado. Veja também João capítulo 15, versículo 26, no qual Jesus afirma que ele realmente seria que enviaria o Espírito Santo. Mateus 19, versículo 17. E ele disse-lhe: por que me chamas bom? Não há bom, senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Ora, usar este versículo para dizer que Jesus não seria Deus também não é um raciocínio coerente, pois estariam as TJs dizendo que Jesus não é bom? Quando Jesus perguntou isso, ele estava perguntando: como você me chama de bom se você não crê que eu sou Deus? A Bíblia diz que Jesus é bom, e se só Deus é bom, logo Jesus é Deus. Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. João capítulo 10, versículo 11. Esta citação prova que Jesus é Deus duas vezes. Primeiro, Jesus é bom, e só Deus tem esta bondade. Segundo, ele é o pastor, e fazia uma clara referência do Salmo 23, versículo 1. O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Mateus capítulo 24, versículo 36. Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Este versículo, quando apresentado pelas TJs, é na verdade mais um tiro que sai pela culatra. Vejamos. Daquele dia e hora ninguém sabe, mas as TJs já disseram que sabiam da data e ano da volta de Jesus, e dizem que ele já teria voltado em 1914. Ora, se só o Pai sabe, como elas poderiam saber? Jesus mesmo disse, e disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Atos capítulo 1, versículo 7. Como que as testemunhas de Jeová ficariam sabendo da volta de Jesus? Vejamos agora o ponto em que elas usam. Nem Jesus sabia do dia e hora. No livro de Apocalipse encontramos um fato diferente. Apocalipse capítulo 19, versículo 12. Os seus olhos são chama de fogo. Na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Só Jesus sabe este nome. Podemos dizer que o Pai não sabe? Mais uma referência, Apocalipse capítulo 5, versículo 4. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. Ora, o Pai também não podia abrir este livro.
Eles podem dizer, mas o livro estava na mão do Pai. Sim, mas por que o Pai não o abriu? Nós que somos trinitarianos compreendemos claramente estas passagens, visto que o Pai ama o Filho e testifica dele, tal como o Filho ama ao Pai, sendo os dois um só. João capítulo 10, versículo 30. Eu e o Pai somos um. Não temos nenhuma dificuldade em compreender estas passagens. 2. Doutrina da Trindade. Você sabe explicar essa doutrina? Cremos num único Deus em 3 pessoas. O Pai é Deus e Criador. No princípio criou Deus os céus e a terra. Gênesis 1:1. O Filho é Deus e Criador. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. João capítulo 1, versículo 3. João capítulo 20, versículo 28. E disse-lhe Tomé, Senhor meu e Deus meu. O Espírito Santo é Deus e Criador. Jó 33, versículo 4. Salmo 104, versículo 30. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículos 3 a 4. E os 3 são um. 1 de João, capítulo 5, versículos 7 a 8. As TJs dizem que quem crê na Trindade é politeísta, crê em mais de um Deus. Mas nós cremos num único Deus. Já eles sim creem em mais de um Deus, visto que colocam a Jesus como um Deus. Ora, se Jesus é um Deus, grafado em letras minúsculas, que Deus seria ele, visto que só há um Deus verdadeiro? Elas sim são politeístas, ao dizerem que Jesus seria o arcanjo Miguel, visto que Miguel é um dos primeiros príncipes. Daniel capítulo 10, versículo 13. Ou seja, existem outros iguais a Miguel. E se Jesus fosse Miguel, considerando que Jesus seria um Deus, logo existem outros deuses iguais a Jesus, visto que Miguel é somente um dos primeiros príncipes. Então seria Jesus somente um dos primeiros deuses, e talvez nem teria sido o primeiro destes deuses. Com este raciocínio, quem são os politeístas? Que Deus seria Jesus, um ídolo? Sim, porque quando a Bíblia fala de Deus em letra minúscula, fala de ídolos, falsos deuses. Isaías capítulo 44, versículo 6. Se Jesus é um falso Deus, por que as TJs oferecem homenagem a Jesus? Porque eles têm a Jesus como intercessor, Salvador, Senhor e futuro Rei, se ele é um Deus em letra minúscula? Em quantos deuses creem as TJ? Ou Jesus é Deus ou não é Deus. Ou Jesus é Deus em letra maiúscula ou não é Deus em letra minúscula, visto que há só um Deus. Isaías capítulo 44, versículo 8. Decidam as TJ. Jesus é o Deus verdadeiro ou é um Deus tal como Satanás? Segunda aos Coríntios capítulo 4, versículo 4. A Bíblia diz que Jesus é o Deus verdadeiro. 1 de João capítulo 5, versículo 20. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. O Jesus pregado pelas testemunhas de Jeová é outro Jesus. Ver 2 aos Coríntios, capítulo 11, versículo 4. 3. Jesus é uma criatura? As testemunhas de Jeová usam 3 citações para tentarem provar que Jesus seria uma criatura. Colossenses capítulo 1, versículo 15 e Apocalipse capítulo 3, versículo 14. Nestas citações diz que Jesus é o primogênito de toda a criação. Vamos analisar isso no grego. Palavra primogênito, do grego protótokos.
e não primeiro criado, que seria protoquítices. É a que aparece nessa passagem. Significa supremacia, primazia ou preeminência. Colossenses capítulo 1, versículo 18. Para que em tudo tenha a preeminência. Logo, quando a Bíblia diz que Jesus é o primogênito, não está rebaixando-o, pelo contrário, o exalta, dizendo que ele é aquele que tem preeminência, domínio sobre tudo. A Bíblia diz que Jesus é o primogênito dos mortos. Apocalipse capítulo 1, versículo 5. Não o primeiro a ser criado. Jesus é o primogênito dos mortos, tendo ele primazia sobre toda a criação. Efésios capítulo 1, versículos 20 a 23. Então a palavra protótokos não significa o primeiro criado. Primeiro criado seria protoquítices. Usam ainda Provérbios capítulo 8, versículo 22. Adonai Canani, no hebraico, o Senhor me possuiu no princípio de seus caminhos e antes de suas obras mais antigas. Traduziram, o próprio Jeová me produziu. Querem então dizer que Jesus teria sido criado, mas se ler o contexto descobrirá que fala da sabedoria. Logo, se Deus criou a sabedoria, significa que em algum momento ele não tinha sabedoria? Se ele não tinha sabedoria, como poderia ter criado? A melhor tradução foi a que apresentei, Adonai Canani, o Senhor me possuiu, ou me possuía. As testemunhas de Jeová dizem que Jeová criou Jesus, e depois Jesus criou as outras coisas. Mas a Bíblia diz que Deus criou tudo sozinho. Isaías capítulo 44, versículo 24. Assim diz o Senhor, que te redime, o mesmo que te formou desde o ventre materno. Eu sou o Senhor, que faço todas as coisas, que sozinho estendi os céus e sozinho espraiei a terra. Se Deus criou tudo sozinho, e se a Bíblia diz que Jesus criou tais coisas, João capítulo 1, versículo 3, logo Jesus não é criatura, é criador. Um criador ou dois? No livro de Isaías enfatiza-se que cada coisa foi criada por Jeová e por mais ninguém. Assim disse Jeová, teu resgatador e aquele que te formou desde o ventre. Eu, Jeová, faço tudo, estendendo os céus por mim mesmo, estirando a terra. Quem estava comigo? Isaías capítulo 44, versículo 24. Agora, no Novo Testamento, somos informados de que tudo foi criado por Jesus. Todas as coisas vieram à existência por intermédio dele, e a parte dele, nem mesmo uma só coisa veio à existência. João capítulo 1, versículo 3. Como podem ser conciliadas tais declarações bíblicas? Pode alguma doutrina da STV dar resposta ao problema? Responder que Jeová Deus o Pai, o único Criador, usou Jesus para criar, contradiz a declaração bíblica. Quem estava comigo? Fonte: livro Desmascarando as Seitas, Paulo Romeiro e Natanael Rinaldi, páginas 274 a 75, CPAD. A Bíblia diz que Jesus é o primogênito dos mortos, Apocalipse 1:5, não o primeiro a ser criado. Jesus é o primogênito dos mortos, tendo ele primazia sobre toda a criação. Efésios capítulo 1, versículos 20 a 23. 4. É pecado orar a Jesus? As TJs dizem que seria pecado, mas veja, Atos capítulo 7, versículo 59, 1 aos Coríntios capítulo 11, versículo 2, Apocalipse capítulo 22, versículo 20. Por que as testemunhas de Jeová não invocam a Jesus? Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram?
Romanos capítulo 10, versículos 13 a 14a. Quer dizer, parte A do versículo 14. 5. O Nazareno está morto? Diz um livro das TJs. O homem Jesus está morto, morto para sempre. Estudos das Escrituras, volume 5, página 454. Tal informação de que o Nazareno está morto também está no livro Poderá Viver para Sempre no Paraíso na Terra, páginas 143 a 145, parágrafos 6 a 10. E na revista Despertai, que diz: Jesus de Nazaré não mais existe. Foi morto em 33, era comum. Revista Despertai, de 22/12/1984, página 20. Como já dissemos, o Jesus pregado pelas TJs é outro Jesus. 2 aos Coríntios, capítulo 11, versículo 4. O Nazareno vive. Atos, capítulo 4, versículo 10. Seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome desse é que este está são diante de vós. Leia também Atos capítulo 2, versículo 22, capítulo 3, versículo 6, capítulo 6, versículo 14, capítulo 22, versículo 8, capítulo 26, versículo 9, e veja que Jesus, nosso mediador, vive. Apocalipse capítulo 1, versículo 18, e o que vive, fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo o sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. 6. Testemunhas de Jeová ou testemunhas de Jesus? Os discípulos testificaram de Jesus. Deus ressuscitou a este Jesus, do que todos nós somos testemunhas. Atos capítulo 2, versículo 32. O próprio Jesus disse que eles seriam testemunhas dele mesmo. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Atos capítulo 1, versículo 8. E por fim, mais uma citação. E vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. João capítulo 15, versículo 27. Logo, os discípulos eram testemunhas de Jesus. O Espírito Santo testemunhou e testemunha de Jesus. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim, e vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. João capítulo 15, versículo 26. Só nesta citação já podemos ver que o Espírito Santo e os discípulos eram testemunhas de Jesus. O Pai testemunhou de Jesus. O Pai que me enviou, esse mesmo é que tem dado testemunho de mim. João capítulo 5, versículo 37. Se você duvida que até o próprio Pai é testemunha de Jesus, confira em sua Bíblia a citação acima. Você poderá ler: também o próprio Pai que me enviou tem dado testemunho de mim. João capítulo 5, versículo 37. Jesus confirmou isso em João capítulo 5, versículos 31 a 32. Se eu testifico a respeito de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Outro é o que testifica a meu respeito, e sei que é verdadeiro o testemunho que ele dá de mim. Eu testifico de mim mesmo, e o Pai que me enviou também testifica de mim. João capítulo 8, versículo 18. Com estas citações ficou claro compreender que o próprio Pai é testemunha de Jesus. As outras testemunhas são falsas. As falsas testemunhas dizem que Jesus não ressuscitou no mesmo corpo,
mas que teria ressuscitado somente em espírito. Poderá viver para sempre no paraíso na terra. Páginas 143 a 145, parágrafos 6 a 10. Mas as verdadeiras testemunhas anunciam que Cristo ressuscitou sim, e que o corpo dele não foi escondido, ou que esteja morto, assim como dizem as testemunhas de Jeová. A Bíblia diz: e dessas coisas sois vós testemunhas. Lucas capítulo 24, versículo 48. Que coisas são estas? Vamos ler o contexto. Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Tocai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Lucas capítulo 24, versículo 39. A Bíblia diz então que Jesus não ressuscitou só em espírito, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Lucas capítulo 24, versículo 39. Logo, as testemunhas que dizem que Cristo não teria ressuscitado em corpo são falsas testemunhas. Quando os discípulos se reuniram para escolher um substituto para Judas, disseram, Atos capítulo 1, versículo 22, começando desde o batismo de João até ao dia em que dentre nós foi recebido em cima, um deles se faça conosco testemunha da sua ressurreição. Eles queriam uma testemunha verdadeira, que testemunhasse da ressurreição de Jesus. Já as falsas testemunhas não testificam da ressurreição de Cristo, e estes os discípulos não queriam. As falsas testemunhas estão aí dizendo que o corpo de Cristo estaria morto, mas as verdadeiras testemunhas testificam que Cristo vive, e disso somos testemunhas. Deus ressuscitou a este Jesus, do que todos nós somos testemunhas. Atos capítulo 2, versículo 32. As falsas testemunhas, além de dizerem que o Nazareno estaria morto, ainda anunciam que este mesmo Jesus seria um outro Deus. Mas as verdadeiras testemunhas anunciam que há somente um Deus. Eu anunciei e eu salvei e eu o fiz ouvir, e Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, eu sou Deus. Isaías capítulo 43, versículo 12. 7. Jesus morreu numa estaca? As TJs apresentam várias citações para tentarem dizer que Jesus teria morrido numa estaca, mas nestas citações diz que ele morreu no madeiro. Veja tais citações: Atos capítulo 5, versículo 30, capítulo 10, versículo 39 e Gálatas capítulo 3, versículo 13. Analisemos a Bíblia. Tomé duvidou e disse: Disseram-lhe então os outros discípulos, vimos o Senhor. Mas ele respondeu, se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, não do cravo. Se ele tivesse sido estacado, teria o sinal de um cravo somente. E ali não puser o dedo e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. João capítulo 20, versículo 25. Tomé queria ver a marca dos cravos, pregos, nas mãos. Logo, se Jesus tivesse morrido numa estaca, seria um único cravo. Veja e comprove isso nas ilustrações das TJs. Quando dizemos isso, eles dizem que seria um cravo nas mãos e outro nos pés. Mas o versículo foi claro. Tomé queria ver as marcas nas mãos. As TJs têm se enroscado em João 20. Elas evitam ler ou citar este capítulo, visto que no versículo 28 há uma informação de que Jesus é Deus. Vamos ler mais uma citação para provar que Jesus morreu na cruz. Mateus capítulo 27, versículo 37. E por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação.
Este é Jesus, o Rei dos Judeus. Ora, se Jesus tivesse morrido numa estaca, a acusação estaria por cima das suas mãos, não por cima da cabeça. As TJs dizem que o uso da cruz é detestável e ofensivo a Jeová, mas não dizem que a organização deles usou a cruz até 1936. Então a organização deles foi detestável e ofensiva a Jeová até 1936? Concordo que o uso da cruz hoje é incoerente, visto que pergunto: se Jesus tivesse morrido enforcado, as pessoas iriam usar cordas ao pescoço? Mas a apresentação das TJ de que Jesus não morreu na cruz é incoerente. 8. Doação de sangue. As TJs não doam nem aceitam transfusão de sangue. Dizem que Deus proibiu, e citam várias passagens, a saber, Gênesis 9:4, Levítico 3:17, Atos capítulo 15, versículos 20, capítulo 21, versículo 25. Leia a estas citações e tente encontrar ali a proibição de doar e receber sangue. Você não encontrará. Pergunte às testemunhas de Jeová o que é o sangue. Ela dirá: sangue é vida. E provavelmente ele irá ler a citação de Gênesis 9:4 para provar isso. Então peça para ela ler 1 de João capítulo 3, versículo 16, que diz: nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Ora, se o sangue é vida, então a Bíblia disse que eu devo dar a vida, sangue, pelos irmãos. Ora, se o sangue é vida, a Bíblia diz que para eu dar a vida, sangue aos irmãos. 9. Pecado comemorar aniversários? Dizem que é pecado, e mostram duas passagens, Gênesis capítulo 40, versículo 20, e Mateus capítulo 14, versículo 6. Mas não dizem que o nascimento de João Batista foi celebrado. Veja Lucas capítulo 1, versículo 14. Nem citam as várias festas as quais os judeus faziam e ainda fazem. Êxodo capítulo 5, versículo 1, capítulo 12, versículo 17, etc. 10. Dons só para aquela época? Dizem que o falar em línguas teria sido só provisão temporária. TNM, página 1653, e apresentam 1 aos Coríntios 13, 8 a 11. De fato, os dons, também o de línguas, passarão, mas a citação apresentada diz que só passarão quando vier o que é perfeito. Mas quando vier o que é perfeito, então o que o é em parte será aniquilado. 1 aos Coríntios capítulo 13, versículo 10. Perguntamos: o que é perfeito já veio? Senão, então os dons ainda não foram aniquilados. Jesus disse que estes sinais seguiriam aos que crescem. Marcos 16, 17. Aí está a explicação. As TJs não creem. A promessa também é para nós, não somente uma provisão para aquela época. Atos 2, 39. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. 11. A questão da alma. Dizem que não há consciência após a morte e apresentam Eclesiastes capítulo 9, versículos 5 a 6 e capítulo 3, versículo 19. Estas passagens dizem respeito somente ao que acontece debaixo do sol. Localize este termo nas passagens apresentadas. A Bíblia diz claramente que há sim consciência após a morte. Apocalipse capítulo 6, versículos 9 a 10. Mateus capítulo 17, versículo 3.
Se Moisés havia morrido, como que ele apareceu ali falando com Jesus? Não era para ele estar inconsciente? Não era para os justos de Apocalipse 6, versículos 9 a 10, estarem dormindo, ao invés de estarem clamando a Jeová? O que faziam eles acordados e conscientes, clamando, e até sabendo por qual razão haviam morrido, e até com consciência do tempo? Pensando que Deus estava demorando em fazer justiça, vimos então que há sim consciência após a morte, e que as citações de Eclesiastes e outras apresentadas dizem somente ao que acontece debaixo do sol, ou que são textos que devem serem lidos num contexto. 12. A questão do inferno. As testemunhas de Jeová dizem que o inferno seria um lugar bom e de esperança. Seja Deus verdadeiro, capítulo 6. As TJs gostam de citar o caso de Jonas. Vamos ler. E disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei, e tu ouviste a minha voz. Jonas capítulo 2, versículo 2. As TJs dizem que o inferno seria a sepultura, e dizem: se Jonas tivesse morrido ali no ventre do peixe, o ventre seria a sepultura de Jonas. Tal raciocínio não é coerente, visto que Jonas comparou o ventre do peixe com o inferno. E vejamos, Jonas sentia-se como se estivesse no inferno, e mais, ele estava atormentado e consciente. Logo, quando as TJs mostrar esta passagem a você, mostre isso a ela. Jonas comparou o ventre do peixe com o sofrimento do inferno, e ali ele estava consciente, assim como é no inferno. Lucas capítulo 16, versículos 19 a 31. Jonas estava comparando o inferno com o abismo. Jonas 2:5. Veja também Lucas 16:26. Apocalipse capítulo 20, versículo 3. O que diz a Bíblia? Primeiro, o Salmo 9:17 diz que os ímpios e todas as gentes que se esquecem de Deus serão lançados no Seol. Ora, se Seol é essa maravilha toda, a qual nem todos têm direito, mas somente aqueles a quem Jeová agraciar, tornemo-nos ímpios e esqueçamos de Deus, para que Ele nos agracie também. Ridículo, você não acha? 2. Segundo Provérbios capítulo 7, versículo 27, a casa da adúltera é caminho que conduz ao Seol. Isto seria ilógico se Seol fosse o que as TJ pensam. Terceiro, a Bíblia diz que o diabo será lançado no inferno, Seol ou Hades, e contudo levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Isaías 14:15. Seria bom um lugar para o qual o diabo será lançado? Seria um lugar de esperança? Então há esperança para o diabo? As testemunhas de Jeová dizem que não. Então decidam-se, visto que se o inferno fosse assim tão bom, como o diabo vai para lá? E se o inferno fosse a sepultura, por que o diabo seria lançado no inferno, visto que ele não tem corpo, e sim é um espírito, e um espírito maligno? Com isso concluímos que o inferno é um lugar de esperança. Com isso concluímos que o inferno não é um lugar de esperança. Pelo contrário, a Bíblia diz que os que lá estiverem não poderão sair. Lucas capítulo 16, versículo 26. Logo, nossa esperança não é de ir ao inferno, mas há uma esperança reservada nos céus. Colossenses 1:5. Por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho.
13. Quem são os 144.000? Só eles vão para o céu? Vamos, antes de mais nada, analisar a citação apresentada pelas TJ. E ouvi o número dos assinalados, e eram 144.000 assinalados, de todas as tribos dos filhos de Israel. Apocalipse, Revelação 7:4. Baseados nesta citação, as testemunhas de Jeová dizem que somente 144.000 pessoas irão para o céu, e que somente estes são nascidos de novo, são ungidos, e portanto somente eles teriam o direito de participarem da ceia do Senhor, que eles chamam de refeição noturna, e que só eles teriam a Jesus como mediador, e que somente estes poderiam chamar a Deus de Pai. As TJs tipicamente apresentam as seguintes passagens: Salmos 37, versículo 11, 37, versículo 29 e Mateus capítulo 5, versículo 5. Mas ali diz que os justos vão herdar a terra, e não está fazendo divisão dos salvos em dois grupos. Pelo contrário, a Bíblia diz que só há um grupo de salvos, um único rebanho. João capítulo 10, versículo 16. A palavra hebraica para justos é tzadik, e a palavra hebraica para ímpio é rachá. A humanidade é dividida em duas classes, ímpios e justos. Não há uma terceira classe. Ou a pessoa é justa e vai para o céu, ou ela é ímpia e vai para o inferno. Não existe uma divisão, um terceiro grupo. Não existe um terceiro grupo. E quanto à passagem de Mateus, a resposta é a mesma. E acrescento que o capítulo 5 de Mateus fala muito mais do céu do que da terra. Mateus capítulo 5, versículos 3, 10, 12 e 20. Mostram também Apocalipse 5:10, onde diz que Deus fez reis e sacerdotes, e estes reinarão sobre a terra. Ora, as testemunhas de Jeová não dizem que os reis e sacerdotes reinarão nos céus? Elas dizem que só os 144.000 são estes reis e sacerdotes, mas ali diz que estes reinarão na terra. Mais um tiro que saiu pela culatra. A citação de Apocalipse capítulo 5, versículo 10, fala a respeito do milênio, onde realmente as pessoas irão reinar com Cristo na terra. Mas acabado o milênio, serão feitos novos céus e nova terra. A partir daí, o céu não será mais distante da terra, e poderemos viver tanto na terra como no céu. Mas explique-nos os TJs. E os reis e sacerdotes não eram para estarem no céu durante o milênio? Apocalipse capítulo 5, versículo 10 diz que estarão na terra. Os líderes das TJs se emaranham na Bíblia. Senão, vejamos. Eles pregam que os servos de Deus do Antigo Testamento não pertenciam aos 144.000 e que, portanto, não podem ir para o céu. Poderá viver para sempre no paraíso na terra. Página 122, parágrafo 7. Com isso fazemos as seguintes colocações. Para onde foi Enoque, visto que a Bíblia diz que ele foi arrebatado aos céus? Leia sobre isso em Gênesis capítulo 5, versículo 24 e Hebreus capítulo 11, versículo 5, onde diz que Enoque foi trasladado, levado aos céus. Temos ainda o caso de Elias, que também foi arrebatado. E sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho, segundo Reis 2:11. A prova disso foi que Elias apareceu a Jesus na citação já lida em Mateus 17, versículo 3. Percebemos que realmente a religião
das TJs não leva ninguém ao céu. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Mateus capítulo 23, versículo 13. Como já vimos, as TJs dizem que ninguém do Antigo Testamento vai para o céu, mas a Bíblia diz outra coisa. Mateus capítulo 8, versículo 11. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão e Isaque e Jacó no reino dos céus. As TJs dizem que existem duas classes de salvos ou justos, o pequeno rebanho e a grande multidão. Dizem que o pequeno rebanho irá para o céu e que a grande multidão ficaria na terra. Mas a Bíblia diz que haverá um só rebanho e um só pastor. João capítulo 10, versículo 16. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Será um único rebanho, não dois rebanhos. Voltemos a Apocalipse 7, agora versículo 9. Depois destas coisas olhei, e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos. Este versículo, segundo as TJs, seriam aqueles que ficariam sobre a terra, a grande multidão, mas a Bíblia diz que eles estarão diante do trono. Perguntamos, onde está o trono? No céu. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. Apocalipse capítulo 4, versículo 2. Ora, se a grande multidão vai estar diante do trono, como poderiam ficar na terra? Voltando a Apocalipse 7, agora versículo 15. Por isso estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está assentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Novamente diz que a grande multidão estará diante do trono, e agora também disse que estarão servindo a Deus no seu templo. Onde está o templo? No céu. E abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca do concerto foi vista no seu templo, e houve relâmpagos e vozes e trovões, e terremotos e grande saraiva. Apocalipse 11, 19. Leia também Apocalipse 14, 17 e 15, 5 e comprove que o templo está no céu. Por fim, a Bíblia diz claramente que a grande multidão estará no céu. Apocalipse capítulo 19, versículo 1. E, depois destas coisas, ouvi no céu como que uma grande voz de uma grande multidão que dizia: Aleluia! Salvação e glória e honra e poder pertencem ao Senhor nosso Deus. Onde está a grande multidão? Leia ainda Colossenses capítulo 1, versículo 5, Mateus capítulo 6, versículo 20 e 5, versículo 20. Segunda aos Coríntios, capítulo 5, versículos 1 a 2, para comprovar que realmente a morada dos justos é no céu. Tendo derrubado a falsa distinção entre pequeno rebanho e grande multidão, derrubamos também várias outras doutrinas intermediárias, como a refeição noturna, tomada só por quem se considera do pequeno rebanho, a mediação de Jesus exclusiva só a estes, que só os 144.000 participariam do novo pacto, e que só esses teriam nascido de novo, etc. A Bíblia diz que aquele que não participa da ceia do Senhor
refeição noturna, não tem vida em si mesmo, nem parte com Cristo. Ver Mateus capítulo 26, versículo 27. João capítulo 6, versículos 53 a 57. Por isso você, testemunha de Jeová que leu este estudo, pode agora ter uma nova vida em Jesus. João capítulo 1, versículo 12. Pode ter a ele como mediador. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. João capítulo 14, versículo 6. E pode chamar a Deus de Pai. 1 de João capítulo 3, versículo 1. Romanos capítulo 8, versículo 15. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. João capítulo 3, versículo 36. Você gostaria de ter mais estudos? Acesse nosso site e tenha pregações, testemunhos, ilustrações, Bíblia em áudio, estudos sobre o Apocalipse e muito mais. O site é www.noticiasdoevangelho.cgb.net ou ouça Rádio Feliz 88,5 FM às 22h30. Este texto foi escrito por Wellington Leão. Eu li este texto e aprendi com ele também. Que Deus abençoe a sua vida que ouviu esse texto. Em nome de Jesus. Amém.